Bom dia, graça e paz. Para mim é muito bom poder compartilhar com você um pouco do que o Espírito Santo tem falado ao meu coração já há algumas semanas. E temos ouvido também do nosso pastor, dos pastores, né, do Jean, que tem também trazido palavras muito ricas para o nosso crescimento, né? E dentro dessa perspectiva de maturidade, de crescimento, existe uma história no Velho Testamento, em Gênesis especificamente, que me chama muito a atenção. Eu estava aqui pensando, né? Existem alguns personagens bíblicos que chamam muita atenção da gente. A gente se identifica, que a gente gosta, que a gente gostaria de ser parecido, né? No Velho Testamento, eu diria que tem duas pessoas que me chamam muita atenção, né? Tem várias, mas tem duas que eu quando eu penso nelas, eu tenho um sentimento diferente. Eu fico, sabe, se você pudesse voltar no tempo, eu escolheria conhecer essas duas pessoas aí sem sombra de dúvida. A primeira é Gideão. Eu acho um cara muito interessante, né? A forma como ele foi chamado, a forma como que ele se via e como ele passou a se ver depois que ele foi chamado pelo Senhor para liderar o povo, né, para ser um juiz. E o tema de hoje, que é José, chamado José do Egito, né, filho de Jacó, que foi usado por Deus para libertar o povo de Deus, ou a família dele na época, né? Na época era o pai e os irmãos e alguns sobrinhos ali, para libertá-los da fome, né? E foi no Egito onde Israel se tornou mesmo uma nação que foi se multiplicando, né? Eu sei que você conhece a história. A história de José, ela vai do Gênesis 37, pula o Gênesis 38 ali, que fala um pouquinho sobre Judá, e vai até o 45, e aí do 46 já fala mais de Israel e fala também dos filhos de José e tal, mas vou colocar assim, do Gênesis 37 ao 45, do início, né, da fala de José, sobre José, até ele reencontrar com a sua família. E são poucos capítulos, né, menos de 10 capítulos, que a gente pode ler rápido, a gente pode ler fácil, mas eu estou crendo que você conhece a história, né? Eu estava conversando com as crianças da Comuna Kids, não me lembro se foi nesse domingo ou no domingo anterior, sobre José do Egito mesmo, e um pouco da história dele, e aí eles me falaram que tem novela que conta a história de José do Egito. Eu não sei, até falei com as crianças, então vamos conversar sobre essa novela aí e ver qual a diferença do que tem nessa novela para o que tem na Bíblia, porque eu sei, você também sabe, que as novelas e filmes, elas têm licença poética, né? Então mesmo que seja baseado em fatos, ela tem ali algumas lacunas que a história não conta para ele fazer o que ele quer, cria personagens novos, enfim. Então eu não conheço a novela para falar o que eu penso, mas eu conheço a palavra, a Bíblia, que é um texto, como eu disse, que me chamou muita atenção. Esse personagem bíblico para mim é fantástico e é baseada na história de José que eu quero compartilhar com você hoje. Então, ao invés de eu ler com você do Gênesis 37 até o 45, eu quero pincelar sobre a história de José e a gente vai conversando sobre ela, pode ser? E aí eu te convido a, assim que possível, ao término dessa live, você pegue a sua Bíblia, leia, né? É uma leitura gostosa, é uma leitura fácil, uma leitura agradável. Eu tenho certeza que vai te edificar muito mais. E a reflexão que nós vamos trazer talvez, inclusive, te ajude a pensar um pouquinho melhor sobre a história de José e a história de José para a gente também, né? Porque uma das coisas que eu acho muito interessante, conversando com as crianças também, né? Eu estava perguntando a eles, vocês acham interessante a gente aprender, por exemplo, vamos imaginar culinária aqui, né? No nosso exemplo aqui. Vamos imaginar que você aprenda tudo sobre culinária, você é a pessoa, você sabe todas as teorias, todos os conceitos,
você sabe o que tem que misturar com o que para fazer o sabor, aquele sabor perfeito, você entende de cozimento, você entende de churrasco, você entende de doces, mas só que você não cozinha, você não faz um churrasco, você não faz um doce, você não tempera um alimento, você não faz nada com aquele conhecimento. Aí eu pergunto, qual é o valor desse conhecimento para você ou para mim, se nós simplesmente soubermos e não praticarmos, não é? Não tem valor nenhum. Ter boa educação, foi o exemplo que eu usei com as crianças. Vamos supor que você sabe muito bem sobre etiqueta, educação, sobre tratar bem as pessoas, você estudou, seus pais te ensinaram, você viu as pessoas agindo dessa maneira, você sabe falar com licença, por favor, obrigado, de maneira, né, bacana e tal, mas você não fala por favor, com licença, obrigado, você é mal educado, você é grosseiro. E aí, o que vale esse conhecimento? Né? Esse foi o exemplo que eu usei com as crianças. E vale para nós também, né? Muitos de nós, eu já fui dessa maneira, eu gostava muito de conhecimento, de ler, de aprender, e não me preocupava na prática daquilo, ou pelo menos, eu não sei se seria uma boa forma de explicar, mas você já viu quando você vê alguma coisa e fala assim, isso não é para mim? Isso aí eu já faço, dentro do meu critério, dentro do meu jeito. Então, falar obrigado tudo bem, mas, cara, o meu jeito é diferente, a pessoa entende que eu estou agradecido. Bom, é mais ou menos isso que acontece com a gente, né? Às vezes a gente acha que já está muito bem, e que aquele conhecimento ele é só um conhecimento. Bom, na história de José, se você ver em Gênesis 37, vai ver que ele começa a falar de José quando ele tinha 17 anos, né? Ele era um garoto ingênuo, imaturo, e como a gente está falando de maturidade aqui, é importante a gente perceber como que era José no início da citação bíblica sobre ele. Ele era um menino, né, 17 anos, ele era o filho caçula de Jacó. Então, eu acredito que era um cara mimado. O pai ali cercava ele de cuidados, porque era o único filho da sua esposa amada Raquel, né? E os 11 irmãos de José, mais velhos, filhos de Lia, filhos das concubinas, e Jacó tinha um carinho especial por José, né? E na imaturidade de José, na sua pouca percepção do outro, né? Na sua ingenuidade, o que ele faz? Ele pega um sonho que ele teve, na verdade 2 sonhos, e conta para os seus irmãos. E esses sonhos, basicamente, ele fala, olha, irmãos, eu sonhei que eu tinha um feixe, vocês cada um tinha um feixe também, e o feixe de vocês, imagina um feixe, um monte de palha amarrada, isso é um feixe, né? O feixe de vocês se curvava perante o meu feixe. E aquilo ali deixou os irmãos de José meio nervosos. Então quer dizer, então que a gente vai se curvar você? Né? E não sei se você tem irmão ou irmã, mas irmão não gosta muito de ouvir isso do irmão não, né? Eu tenho uma irmã e a gente hoje se dá super bem, mas teve uma época que a gente se estranhava, a gente achava que era melhor do que o outro. Infelizmente, a gente perde muito com isso, né, no relacionamento. Mas imagina só o irmão mais novo falando com os irmãos mais velhos que ele sonhou que ele era o importante e que os irmãos iam se curvar perante ele, né? Depois, não só isso, ele tem um outro sonho, né, que os astros, né, o Sol e a Lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. E aí até o pai dele falou, filho, como assim? Você está falando que eu vou me curvar perante você? Achou aquilo meio ruim também, mas fato é que aquilo ali mexeu muito com os irmãos de José, né? Quando Jacó, ainda em Gênesis 37, fala para Jacó ir ver como é que estavam os irmãos e tal, e José vai à procura dos irmãos e não a encontra, e pergunta e vai para outro lugar e tal. Quando os irmãos veem José distante ainda, sabe o que eles falam, né? Está lá em Gênesis 37, 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, né?
Então eles estavam irados, eles estavam com ciúmes, eles tinham ódio de José, porque uma pausa para a sua e para a minha reflexão. Cuidado com a indignação, cuidado com os ciúmes, cuidado com os sentimentos negativos que você tem em relação a outra pessoa. Falta de perdão, isso se transforma em ódio. E sabe o que é pior? Que a gente que é crente, que está na igreja, e eu estou usando o termo crente porque muitos de nós talvez estejamos na igreja, mas ainda precisemos de uma experiência nova. Né? E eu não estou falando nem de novo nascimento, talvez sim, talvez novo nascimento, mas talvez uma experiência nova no que tange a maturidade mesmo. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser amarrado, preso, pego pela isca de Satanás, que é a ofensa. Né? Então os irmãos de José ofendidos, eles passaram a odiá-lo. Olha que coisa séria, gente. E, como você sabe muito bem, pretendiam matá-lo. Rúben, o mais velho, falou, não, calma pessoal, não vamos fazer isso não. Como é que nós vamos pôr a mão no nosso irmão e tal? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele nesse poço, dentro desse poço, preso ali, pensando que daqui a pouco eu volto, tiro ele e levo ele pro pai, né? Só que a ideia de Rúben, que queria ficar bem com o pai, mas também queria ficar bem com os irmãos, não se posicionou, acabou caindo por terra. Por quê? Ele, não sei, bobeou, foi para outro canto, e os irmãos de José venderam ele como escravo, né? Venderam ele para os ismaelitas, e os ismaelitas venderam José para um carinha chamado Potifar. E esse carinha chamado Potifar, ele era nada mais, nada menos do que oficial do faraó e chefe da guarda. E aí, todo mundo que conhece a história de José do Egito já pensa logo, lembra logo da história da mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo, e José deixou a capa e tal, e aí ela foi e falou dele, caluniou, e ele foi para a prisão de novo, certo? Mas uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, porque a minha atenção ficou bem presa quando eu estava pensando na maturidade, no processo da maturidade. Eu comecei a olhar e pensar no tempo que se passa de uma coisa para outra, né? Se a gente pegar na Bíblia, a gente vai ver que as coisas não aconteceram imediatamente, apesar de estar em poucos versículos. José foi comprado por Potifar, não morava na casa de Potifar, a Bíblia deixa entender isso, e passou a morar na casa de Potifar. Vamos ler um trecho de Gênesis 39, como eu falei, Gênesis 37 começa, né? 38 fala sobre Judá, aí no 39 volta a falar sobre José. Então, se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir em Gênesis 39, eu quero ler com você do versículo 5 ao 9. Está escrito assim, ó. Desde que o deixou, né, deixou José, Potifar deixou José, cuidando de sua casa e todos os seus bens. Então vamos lá, antes, né, de Gênesis 39, 5, lá em 39, 2, né, Potifar percebeu a prosperidade de Deus sobre José e ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio, está lá em Gênesis 39, 2. Aí no Gênesis 39, 5, então, ele já estava morando na casa de Potifar, ou seja, passou um tempo até ele morar, passou um tempo morando. Então, voltando aí, Gênesis 39, 5 a 9. Desde que Potifar o deixou, cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, e aí, olha só, aconteceu isso, prosperou, beleza? Então, passou um tempo, não foi imediatamente um passe de mágica. Assim, deixou ele, Potifar, aos cuidados de José tudo que tinha. Então, ó, José morava fora da casa de Potifar, era escravo, Deus o prosperou, Potifar percebeu, trouxe ele para dentro de casa, passou um tempo de prosperidade, José foi promovido ali, tudo estava a seu cuidado, né? Então vamos lá, assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha.
e não se preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria comida. Né? Pronto, então a gente já vê que não foi uma coisa de uma semana, foi um tempo. A Bíblia não especifica qual tempo, mas a gente consegue ver o período dessa trajetória no final. Né? E aí entra aquilo que você conhece, né? José era atraente de boa aparência e depois de certo tempo, olha aí o tempo passando de novo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E aí eu quero chamar sua atenção para essa última frase de José. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar? E pecar contra a minha consciência? E pecar contra o quê, gente? Contra o Senhor, contra Deus. Se isso não chama a sua atenção, para agora e pensa. Qual que era a preocupação de José ali? Era manter o seu posto de segundo na casa de Potifar? O seu conforto? Não, eu já sou escravo aqui, mas aqui, agora eu já tenho um conforto. Bom, como você já sabe, a mulher de Potifar tomou a capa dele lá, provavelmente ele tenha ficado nu, ou pelo menos com trajes que eram imorais para a época, de se ficar publicamente, e ela caluniou, mentiu, falou que ele tinha a assediado e que ela gritou e tal e coisa, enfim, ele foi preso injustamente. Eu fico pensando nisso também, né? O cara foi preso de novo, ele já foi mandado escravo injustamente pelos próprios irmãos, agora vai preso, o cara já era escravo, aí vai preso, escravo preso, né? Uma coisa bem complicada. Mas, como nós sabemos, o Senhor estava com José, o tratou com bondade, Gênesis 39, 21, se tiver com a Bíblia aberta aí você pode acompanhar. Mas o Senhor estava com ele, com José, o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, olha só, o que aconteceu? O carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. José, na prisão, né? Ele estava numa prisão, que é interessante a gente saber também, que não era uma prisão qualquer. Era a prisão onde os presos do rei iam lá. Então o cara que trabalhava para o faraó e era preso, ele ficava nessa prisão. E assim ele conheceu o copeiro e o padeiro, né? E interpretou o sonho desses dois. Os dois tiveram um sonho. O sonho do copeiro foi interpretado por José. E José falou que ele iria voltar a servir o rei. O sonho do padeiro foi interpretado por José. E da mesma forma que ele foi interpretado, o padeiro foi condenado e morreu, né? E foi condenado à morte. E quando José interpretou o sonho do copeiro, ele falou assim: ô meu amigo copeiro, cara, eu tô aqui injustamente, você sabe disso, você tá vendo aí quem que eu sou de verdade, me faz um grande favor, um mega favor, chegando lá no faraó, porque você vai chegar no faraó, fala com ele sobre mim, quer dizer, fala com ele sobre mim, fala com ele sobre o que eu fiz, fala com ele sobre quem eu sou, interceda em meu favor. Mas 2 anos se passaram, né? 2 anos depois da restituição do copeiro à sua função, e nesses 2 anos ele não tinha se lembrado, até que o faraó teve um sonho, 2 sonhos na verdade. O copeiro se lembrou de José, José interpretou esses sonhos do faraó, né, falando que na verdade os 2 sonhos eram um, onde a interpretação desse sonho é que haveriam 7 anos de muita fome, de muita fartura, em seguida 7 anos de muita fome, e dando a sugestão ao faraó, ao rei, que fizesse celeiros para armazenar alimentos nesses 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome eles passassem tranquilos, suaves, né? E aí, se a gente parar para pensar,
Vamos pensar no tempo que se passou até tudo isso acontecer, né? Porque você, se já conhece a história, sabe o que o faraó falou. Bom, onde é que eu vou arrumar um cara sábio como esse que interpretou o sonho, como esse sobre quem a mão de Deus está, né? Então o faraó reconheceu a mão do Senhor sobre José. E isso é outra coisa que eu quero chamar a sua atenção também. O faraó, a Bíblia deixa claro que o faraó ele não olhou para José e falou assim, esse cara ele tem o feeling para o negócio. Não, ele viu a mão do Senhor operando na vida de José. Ele olhou para José como alguém que era diferente, como alguém que era capacitado não simplesmente pela sua cultura, pela sua formação, mas capacitado pelo Senhor. Ele olhou o caráter de José. E vou continuar, no final você vai entender o que eu quero dizer com isso. Bom, em Gênesis 41, 46, diz assim, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Então, a gente já vê aí que José tinha 17 anos quando foi vendido aos ismaelitas como escravo. E quando ele começou a servir ao rei, ele tinha 30 anos. Certo? Aí pensa comigo, 7 anos de fartura, logo depois aí de quando ele assumiu como governador do Egito, como segundo dentro de todo o Egito, né? Então ele já estava aí com 37. Eu imagino que deva ter se passado um ano, pelo menos, aí de fome para o pessoal do mundo começar a ir para o Egito, né? Porque não existia internet, não existia meios de comunicação muito eficazes. Então, para uma pessoa que não é daquela localidade saber que tem comida ali, não deve ser uma coisa muito rápida. Então, vamos imaginar que quando Jacó ficou sabendo que havia comida no Egito e eles estavam padecendo fome, né? O mundo inteiro sofria com a fome. Quando isso aconteceu, eu imagino aí que passou pelo menos um ano, talvez mais, mas imagina que não fosse, que fosse imediatamente. José, quando encontrou com seus irmãos de volta, ele tinha no mínimo 37 anos. Ou seja, passaram-se no mínimo 20 anos daquele menino sonhador que por causa da sua ingenuidade falou com os irmãos sobre os seus sonhos. E eu falo da ingenuidade porque eu, e você talvez concorde comigo, se ele tivesse uma percepção melhor, um feeling melhor, ele não teria falado com seus irmãos, talvez com seu pai, né? Talvez ele tivesse falado com a sua mãe, mas ele teria talvez mais sabedoria para falar com os irmãos, não sei. Mas o fato é que a gente percebe que era um menino, que era um imaturo. E hoje, com 37 anos, você pode também pensar, poxa, mas também, né? Passaram-se 20 anos, eu também amadureci em 20 anos. Bom, é verdade que nós, provavelmente hoje, somos mais maduros do que 20 anos atrás. A questão é o quanto mais maduros nós somos e em quais áreas. Porque amadurecer é até normal, mas e no que tange a nossa vida espiritual? Né? Eu acho que é aí que a gente tem que parar e pensar muito bem. E se a gente pensar um pouquinho, né, na trajetória de José aqui, só relembrando, o cara foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Talvez você, talvez eu, se tivéssemos passado por essa experiência terrível de ser vendido pelo nosso próprio irmão ou pelos nossos próprios irmãos, a gente poderia muito bem ficar preso nesse fato do passado. A gente poderia muito bem viver no passado. E quem vive no passado não amadurece, porque o tempo cronológico passa, mas o tempo aqui, continua lá atrás. A gente fica preso naquele momento da história, pensando como teria sido melhor se eu não tivesse falado o meu sonho para eles. Como seria diferente se isso ou aquilo outro aconteceu. E a gente sabe que José se entristeceu muito e sofreu muito,
Porque quando a gente vê em Gênesis 43 até o 45, como que ele, já calejado, ele trata os irmãos para tentar extrair dos irmãos, né, alguma informação e tal, e ver também a postura dos irmãos em relação a Benjamim, seu irmão mais novo. Você vê que ele não tem a mesma postura, vou usar otimista como termo aqui, talvez não seja a melhor, mas para você me acompanhar. Você vê que a postura dele não é a mesma, não é aquele José sonhador. Gente, olha só, nossa, pessoal, fiquem tranquilos que tudo que aconteceu foi a mão do Senhor para que acontecesse aquele sonho que eu contei para vocês lembram? Não foi assim que aconteceu. Não. José, quando viu os irmãos, ele se entristeceu pela lembrança do que aconteceu. A palavra demonstra claramente o perdão sendo exercido por José, tanto que ele chama todos para morarem com ele no Egito, né? E que é o que acontece. Mas houve entristecimento. E talvez muitos de nós ficamos presos em um fato do passado. Pare e pense sobre isso. Como isso impede que você e eu amadureçamos, ficando presos no passado. E tem duas lições, ou dois alertas, que para mim foi assim, ó, luzinha acesa, quando eu estava refletindo nestes textos dessa última vez. O primeiro alerta que eu acho muito interessante quando a gente pensa na maturidade, né, e aliás, um parênteses aqui, é fantástico quando a gente lê a palavra de Deus, a gente lê várias vezes a mesma história e a gente vai vendo e aprendendo várias coisas diferentes, e como a gente tem visto, né, e ouvido e buscado muito as coisas relacionadas à maturidade, ao crescimento, eu li esse texto algumas vezes pensando nisso, pensando na maturidade, pensando no crescimento e pensando nesse processo contínuo, né? E quando eu li nessa perspectiva, eu me deparei com uma situação interessante. Qual que era o objetivo de José? Eu tenho certeza, e você vai concordar comigo, que quando ele foi vendido como escravo, ele falou assim: este é só um momento que eu estou vivendo para me tornar o maior do Egito. Ele não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Ele foi escravo de Potifar, e ele não tinha a menor pretensão de ser o top, o cara, o melhor dentro da casa de Potifar, porque um dia ele ia ser o melhor dentro do todo o Egito, segundo dentro do Egito, acima inclusive do seu senhor. A palavra de Deus não demonstra, não mostra nenhum tipo de ganância nesse sentido sobre José. Mas sabe o que a palavra de Deus mostra? E quando José fala com a mulher de Potifar, deixa isso bem claro para mim, que o objetivo de José era glorificar a Deus. O motivo de tudo quanto ele fazia era a glória de Deus. E aí eu trouxe para mim, porque, poxa, peraí, será que hoje o que eu faço no meu trabalho, qual é o objetivo? Será que o objetivo é, de fato, glorificar a Deus com o meu trabalho? Porque se for, olha que interessante, gente, se o meu objetivo principal no meu trabalho é glorificar o nome do Senhor, o meu trabalho vai ser muito bem feito. E talvez eu até seja promovido, mas se esse não é o meu objetivo e eu não for promovido, porque tem muito gerente aí que é um ótimo vendedor que se transformou num péssimo gerente, né? Então talvez seja esse o caminho mesmo e o objetivo que o Senhor tem para você seja esse. Ser ótimo naquilo que você já faz. Mas qual que é o objetivo? É para a glória de Deus? Porque se for para a glória de Deus, a maturidade ela é consequência. O crescimento acontece continuamente. E o segundo alerta que essa história de José traz para mim, eu quero compartilhar com você, é cuidado com a murmuração. José, ele estava sendo preparado por Deus para ser o governador do Egito. Nós que lemos esses 9 capítulos, né, ou 8 capítulos, nós percebemos claramente, poxa, José, ele teve aqui na casa de Potifar um estágio, ele teve aqui no cárcere, na prisão, um momento onde ele pôde ali
crescer também, entre aspas, profissionalmente, né, naquilo que ele viria a fazer como governador do Egito. Mas espera aí, gente. E se ele tivesse lidado com essa situação toda murmurando? E se ele já começasse murmurando lá dentro do poço, da cisterna, murmurando na casa de Potifar, porque estava ali injustamente vendido pelos próprios irmãos, pelos seus entes queridos, sangue do seu próprio sangue, murmurado porque foi preso injustamente, ele poderia ter falado assim, eu vou chutar o balde também, fiz tudo certinho aqui, essa mulher louca aí, sem vergonha, querendo fazer coisa que não deve, eu agi corretamente, o meu Senhor, ao invés de me honrar, me prende. Também agora, daqui para frente, eu vou fazer diferente. Eu vou viver a vida de outro jeito. Teria se tornado o governador do Egito? Não sei. Eu imagino que ele se tornou governador do Egito também pela trajetória dele, pela forma como ele honrou o Senhor, pela forma como ele glorificou o nome do Senhor. E, principalmente, ele nunca teve esse objetivo. Porque quem tem o objetivo de ser grande demais, megalomaníaco e tudo mais, normalmente, infelizmente, é a pessoa que passa por cima das outras, é a pessoa que está focada e o objetivo dela é esse e não importa o que está ao meu redor. Sabe, se o meu objetivo, se o seu objetivo for glorificar o nome do Senhor, for agir de acordo com a vontade dele, for obedecer a sua palavra, meu irmão, se ele tiver para você isso, você vai ser e vai ser uma bênção. Não simplesmente para você, mas para a glória dele. Porque José foi governador do Egito para a glória de Deus. Para livrar a sua família, que se tornou o povo de Deus, Israel, né? Israel naquele momento era o pai dele. Israel, a partir daquele momento, se tornou uma nação. Porque no Egito, eles multiplicaram abundantemente. Foi ali que a coisa deu uma quantidade de pessoas ali maravilhosa, gigante, né? Ao ponto dos faraós futuros lá sentirem medo pela quantidade de pessoas. E a gente não para pensar, né? 20 anos de dificuldade, sofrimento, que ele poderia ter passado por tudo isso. Mas se a gente olha e pensa assim, se Deus falasse comigo também o que ia ser do meu futuro, eu não ia murmurar. Se Deus me falasse o que eu ia fazer, o que eu ia ser, o que Deus quer com isso que eu estou vivendo hoje. Hoje eu estou passando por um momento de grande dificuldade, eu não sei porquê. Se Deus me falasse, ia facilitar a minha vida. Bom, eu não sei se Deus vai falar com você ou não, o que Ele quer, se Deus tem para você algo similar ao que nós lemos, ao que nós compartilhamos aqui no que tange a profissional, e sinceramente eu acho que isso não deveria fazer diferença para a sua vida e nem para a minha, porque, como eu disse, nós devemos viver para a glória dele. Mas existem algumas palavras do Senhor para a sua vida e para a minha vida, que essa sim, ele já falou. E ele está repetindo hoje para você, porque eu não vou falar do que eu estou lembrando, eu vou ler com você. Se você abrir comigo em Jeremias 29, versículo 11, 12 e 13, diz assim, porque sou eu, isso é o Senhor falando, viu? Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa palavra já foi dita pelo Senhor para mim e para você. Agora, cabe a nós crer e praticar. Vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. John, não sei. Bom, o Senhor falou mais coisas a seu respeito e ao meu respeito. Sabe o que ele falou em Ezequiel 36, 25 a 27? Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. E ídolo, você sabe que não é necessariamente imagem de escultura. Pode ser até o trabalho, pode ser a família, pode ser você mesmo, pode ser uma pessoa, pode ser o dinheiro. Fecha parênteses. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente
as minhas leis. E uma palavra maravilhosa para a gente encerrar. Essa profecia de Ezequiel se cumpriu em Cristo Jesus. Então hoje você e eu já temos a possibilidade de sermos purificados, transformados, recebermos um novo coração, um coração disposto a obedecer a palavra de Deus, um coração que sente prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E se nós recebermos esse novo coração, se nós tivermos essa nova vida em Cristo, podemos sim viver para a glória dele. E vivendo para a glória dele, vamos ser cada dia mais maduros espiritualmente. Cada dia cresceremos mais. E a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável e muito maior do que a nossa, ela se cumprirá na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu convido você agora a pegar a sua Bíblia, abrir em Gênesis 37, dá uma lida, é uma leitura gostosa, conheça mais a história de José e aquilo que ela tem a ensinar a gente. E principalmente, não se apegue só à teoria, aos ensinamentos. Busque prática, busque praticar. Haja de acordo com aquilo que nós temos aprendido. Esse é o desejo meu para mim e também para você. Amém? Deus te abençoe e até mais.